Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar-lhes a abrir a Bíblia Sagrada na Epístola aos Hebreus. Nós iremos ler o capítulo de número 1, versículo 1 e versículo 2. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Vou transmitir essa mensagem ao vivo pelo Facebook, que a minha disciplina venceu, lá no Facebook. Me disciplinaram aí a justiça no período político, e olha que eu não fiz nenhuma live falando de política, tá? Vê como está o nosso país. Eu não fiz nenhuma live falando de política, eu só preguei a palavra nas lives. Mas como a gente tem a posição política da gente, eles acompanham, e eles me bloquearam e deixou aí mais de 60 dias sem direito de fazer live. Então agora que retornou, e nós vamos aproveitar hoje e transmitir ao vivo. A gente, quando sai da disciplina, a gente fica alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Eu quero ministrar a palavra de Deus sobre o seguinte tema: porque Deus nos deu a sua palavra. Podeis assentar-vos. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo este hoje o dia da Bíblia, nós não poderíamos deixar passar em branco em trazer uma mensagem especial voltado para esse dia em que comemoramos em nossa pátria brasileira o dia da Bíblia Sagrada. Dizem que uma certa feita, alguém chegou na casa de Rui Barbosa e a Bíblia estava embaixo na sua biblioteca e todos os livros estavam por cima. E aquela pessoa ficou um pouco curiosa e perguntou: por que a Bíblia está embaixo? Dizem que ele respondeu: é porque a Bíblia é o fundamento de todos os livros. Outra feita, ele chegou, a Bíblia estava em cima. Ele falou: mas por que hoje está em cima? É porque a Bíblia é o livro dos livros. Na realidade, a Bíblia Sagrada é o único livro que ninguém nunca conseguiu desmentir. Toda contradição bíblica que você encontrar são por duas questões: uma má tradução ou uma má interpretação. Você quer ver uma? Eu estava em uma aula teológica e o aluno trouxe para mim a seguinte questão: pastor, eu tenho uma contradição bíblica. Eu falei: qual contradição que você tem? É porque Jesus, lá em João 3,13, fala que ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Falei: sim, Jesus falou. Ele falou: então, quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 12, tu encontra Paulo dizendo de um homem que foi no céu. Capítulo 4 de Apocalipse fala que João foi arrebatado até o céu. E Jesus está dizendo que ninguém foi. É uma contradição. Eu falei: não é. Ele falou: por que não é? É porque Paulo, João e qualquer outro que foi ao céu, eles foram levados. Agora Jesus é o único que desceu e subiu com o seu próprio poder. Aleluia. Então não tem contradição. Quando ele fala ninguém subiu aos céus, não que lá desceu, ele está dizendo ninguém subiu com o seu próprio poder. A igreja um dia vai ao céu, mas ela vai ser levada.
com o próprio poder, só Jesus Cristo subiu e desceu. Quer ver outra aparente contradição bíblica? Quando você abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, está João chorando por causa de um livro. E quando João está chorando por causa daquele livro, o ancião pergunta: por que choras, João? E João diz: é porque ninguém pode desatar o selo. Eu queria saber o que está escrito no livro. Então o ancião diz da seguinte maneira: não chores, eis o leão da tribo de Judá. Ele pode desatar o selo e abrir o livro. E a Bíblia diz na sequência que João olhou e viu um cordeiro. O ancião apresenta um leão. E quando João olha, vê um cordeiro. E a pessoa perguntou: isso não é contradição, pastor? Não tem uma diferença grande de cordeiro para leão? Eu falei: claro que tem. Aí ele disse: então é contradição. Eu falei: não é. É porque Jesus, para os seus inimigos, ele é o leão da tribo de Judá. Agora, para a igreja, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então depende do lado que você está, você vai ver o cordeiro. E dependendo do lado que você está, você vai ver o leão. A igreja vê sempre o cordeiro. Ele é o cordeiro. Aleluia. Alguém chegou a dizer que a Bíblia, ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação do pecador e a felicidade dos cristãos. Os seus preceitos são justos, a sua doutrina é santa, a sua história é verdadeira e as suas decisões são imutáveis. Ela tem luz para te iluminar, alimento para te suster e consolo para te animar. Ela é o mapa do viajante, ela é o cajado do peregrino, ela é a bússola do piloto, ela é a espada do soldado, ela é pão para o faminto e é água para o sedento. Ela é o guia do cristão, por ela o paraíso é restaurado, os céus é aberto e a porta do inferno é descoberta. Cristo é o seu grande tema, nosso bem é o seu intento e a glória de Deus e a sua finalidade. Ela deve encher o nosso coração, governar nossa mente e guiar os nossos pés. Ela deve ser lida lentamente e frequentemente em oração. É uma mina de riqueza, é um paraíso de glória. Ela é nos dada em vida e será lembrada eternamente. Ela envolve a mais alta responsabilidade, retribuirá o mais árduo labor e condenará todos quantos menosprezam seu sagrado conteúdo. Bíblia, livro este que foi escrito em cerca de 16 séculos por cerca de 40 autores, homens que viveram em épocas diferentes, de posições diferentes, mas no entanto a sua mensagem tem harmonia entre si, dando prova disso que o seu autor é o divino e querido Espírito Santo. A Bíblia tem 1189 capítulos, 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo, 31.173 versículos, 23.214 no Antigo Testamento, 7.959 no Novo Testamento. Ela fala sobre a volta de Cristo direto ou indiretamente cerca de 1.845 vezes, 1.527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Ela fala do nome de Deus sob variados nomes cerca de 8.000 vezes e no nome do diabo cerca de 177 vezes. Existem 2 livros da Bíblia que não contêm a palavra Deus, mas tem uma mensagem de Deus para os nossos corações. É o livro de Cantares e o livro de Esté. O maior capítulo é o Salmo 119 e o menor é o Salmo 117. O maior versículo é Esther 8 e 9 e o menor depende da tradução. Conforme a tradução é João 11:35, Lucas 20:30, Êxodo 20:13 e na Almeida atualizada que está em minhas mãos é Jó 3:2 que está escrito: disse Jó. Cristo é o tema central de toda a Escritura, conforme está escrito em João 5:39. Examinais a Escritura, cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam, disse Jesus. Em Atos Apóstolo 10:43, disse Pedro: dele dão testemunho todos os profetas, que os que creem nele receberão perdão do pecado pelo seu nome. Cristo está figurado em cada livro da Bíblia. No Gênesis ele é a semente da mulher, no Êxodo o cordeiro pascual, Levítico, sacrifício perfeito, Número, rocha ferida, Deuteronômio, grande profeta, Josué o capitão da salvação, Juiz, o nosso legislador, Ruth o parente remidor, 1 e 2 Samuel o profeta, que confiamos, 1 e 2 Reis, o rei fiel, 1 e 2 Crônicas, o herdeiro do trono de Davi, Esdra, o reconstrutor das muralhas que é de nossa vida, Neemias o copeiro fiel, Esté, o nosso Mardoqueu, Jó, o nosso redentor eterno, Salmo, nosso pastor, Provérbios
Provérbio, a sabedoria de Deus, Eclesiastes, o menino pregador, Cantares, o esposo amado, Isaías, o Messias esperado, Jeremias, o profeta que chora lamentações, o consolo de Israel. Em Ezequiel, o maravilhoso homem de 4 faces, Daniel, o quarto homem na fornalha da nossa vida, Oséias, o esposo fiel, Joel, nosso batizador, Amós, o carregador do nosso fardo, Obadias, o poderoso para salvar, Jonas, o missionário em terras estranhas, Miqueias, o mensageiro dos pés formosos, Naum, vingador, eleito de Deus, Abacuque, o santo, veio temã, Sinfonia, recompensa seu povo, Ageu, o desejado das nações, Zacarias, o profeta da mão furada, e Malaquias é o sol da justiça. Em Mateus, o Messias prometido, Marcos, o servo de Jeová, Lucas, o filho do homem, João, ele é o verbo eterno, em Atos é o que batiza com o Espírito Santo, Romanos, ele é o nosso justificador, 1 e 2 Coríntios, nosso santificador, Gálatas, aquele que cumpriu a lei por nós, em Efésios, ele é o soldado celeste que batalha pelo seu povo, Filipenses, o Deus que supre toda a nossa necessidade, Colossenses, a plenitude da divindade encarnada, 1 e 2 Tessalonicenses, nosso rei que brevemente voltará, 1 e 2 Timóteo, o nosso mediador entre Deus e os homens, Tito, ele é a graça salvadora, Filemon, ele é o quitador de nossas dívidas, em Hebreus, ele é o sumo sacerdote eterno, Tiago, ele é o médico divino, 1 e 2 Pedro, o Senhor que não retarda a sua promessa, 1 e 2 e 3 João, ele é o amor perfeito, Judas, o Senhor vindo com milhares do seu santo, e no Apocalipse, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, louvado seja Deus para todos sempre. Meus amados e muito queridos irmãos, eu tenho dado um tema e as horas se vão, só tenho 20 minutos ali, porque Deus nos entregou a sua palavra. A primeira razão pela qual Deus nos ha entregado a sua palavra foi para trazer a nós a revelação da sua pessoa. Os versículos em que li no capítulo 1 de Hebreus, versículo 1 e versículo 2, encontramos o escritor dizendo que outrora, outra tradução diz antigamente, Deus falou aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Houve uma época em que nós não tínhamos um livro escrito, houve uma época em que o ser humano não tinha a palavra ainda escrita, e Deus usou os profetas. Existe alguém dizendo, olha pastor, papel aceita tudo, e eu costumo dizer, papel aceita tudo e a pessoa não aceita o mais importante, que é a palavra de Deus. Outros dizem, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens, e eu costumo responder, eu nunca vi um burro com a caneta na mão escrevendo, sempre são homens mesmo que escrevem, mas quando você abre a Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, você encontra Pedro dizendo que nenhuma profecia veio de particular interpretação, mas homens santos falaram a palavra de Deus, inspirado ou movidos pelo Espírito Santo. Deus, antigamente, se revelou através dos profetas, com as palavras proféticas, trazendo revelação da sua pessoa, trazendo revelação da sua vontade. Se nós quisermos conhecer Deus, é necessário estudarmos a palavra, é necessário observarmos e examinarmos as sagradas Escritura. Não vamos conhecer Deus de outra forma. Existem aqueles que dizem que querem ter contato com Deus, mas vivem atrás de um ser celeste, vivem atrás de uma manifestação de um anjo, ou de qualquer uma coisa que venha a falar com ele, uma revelação, ou algo semelhante. Se nós quisermos conhecer Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Através da palavra de Deus, hoje escrita em nossas mãos, nós conhecemos o Deus eterno. É só estudarmos esta palavra. Nós encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por João, em João 14, quando Jesus disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, pois vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde tu vai, como conhecer o caminho? Jesus responde a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E desde agora o tendes visto e o tendes conhecido. E então Filipe retruca, mestre, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus responde, a
tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê o Pai, vê a mim, e quem vê a mim, vê o Pai. Ou tu não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se você não pode crer de outra forma, crede pelo menos pelas mesmas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós temos um encontro pessoal com Deus, porque a Bíblia é o único livro que você lê e o autor sempre vai estar presente, porque o autor da Bíblia é o próprio Espírito Santo. Ele inspirou homens para que escrevesse e revelasse a vontade do Deus eterno. Então, em primeiro lugar, Deus traz a nós a palavra para revelar a sua pessoa, para nós conhecermos quem é este Deus, sabermos do seu plano e dos seus propósitos para com a humanidade. Em segundo lugar, Deus nos trouxe a sua palavra para revelar e deixar claro o estado do ser humano. Quando você abre a Bíblia, em Hebreus no capítulo 4, e o versículo de número 12, você encontra o escritor dizendo da seguinte maneira: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra na divisa da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Primeiro, quero que você entenda que a palavra de Deus não é uma palavra morta, a palavra de Deus é viva. É por isso que muitas pessoas que eram considerados lixo da sociedade, alguns estavam na penitenciária, numa vida miserável, outros estavam na sarjeta caído, mas um dia teve um encontro com a palavra de Deus, e no dia que teve esse encontro, as suas vidas foram transformadas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. Agora, ela mostra o estado do ser humano. É impossível você estudar a Bíblia e não sentir, aleluia, a necessidade de aproximar de Deus. É impossível você estudar a Bíblia e não sentir que é pecador. É impossível você estudar as Sagradas Escrituras e você começar como contemplar você no espelho, começar a contemplar suas falhas e os seus defeitos, as suas cicatrizes, quem você é. A Bíblia expõe a condição do ser humano, a Bíblia expõe a condição da alma, a Bíblia expõe a condição do espírito do homem. É só quando nós voltamos para a palavra de Deus, ela coloca o nosso coração claro diante dela. O ser humano vive enganado com muitas coisas, por ter desprezado a santa, bendita e gloriosa palavra do Deus eterno. Se você quiser saber como está a sua situação, volte para as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia, examine a palavra de Deus. Quando você começa a ler e examinar, ela vai colocar você mesmo diante de você, para mostrar como está o estado da sua alma, o estado do seu espírito. Se o ser humano estudasse a Bíblia, observasse esta palavra. Ainda hoje pela manhã, eu estava dizendo na escola dominical, infelizmente, nós trocamos o tempo da Bíblia pelo celular, para ver o WhatsApp, para ver vídeos, e passamos horas e mais horas, e a Bíblia está ficando esquecida, as Escrituras estão ficando esquecidas. Tem o ministério no prejuízo, tem obreiros indo para o fracasso, tem família sendo destruída, tem igreja se acabando por líderes e pessoas que não estão voltando para a palavra. Eu acho que é hora de voltar para a palavra viva e eficaz, para que ela possa ter efeito em nossas vidas, em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem sentir o poder desta palavra essa noite? Adora e bendiz o seu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra a divisa da alma e do espírito. Inclusive, de vez em quando, algumas pessoas chegam para mim e dizem: pastor, como que a gente divide a alma do espírito? Eu falo: rapaz, não sei. Só tem um instrumento que divide: palavra de Deus. Só tem um instrumento: Bíblia Sagrada. Só a palavra que pode entrar na divisa da alma e do espírito.
mas ninguém. Aleluia, ela é poderosa. E se você ler o versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus, fala: todas as coisas estão abertas, todas as coisas estão claras diante dela, nada está oculto aos olhos daquele com quem havemos de prestar contas. Se o homem não conhece a Bíblia, ele anda errante. Se a pessoa não examina a palavra, anda de qualquer maneira. Do momento em que você voltar para a palavra de Deus, a sua vida muda, porque ela tem poder. Paulo disse em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É impossível, pastor Aparecido, nós debruçarmos na palavra e continuar no mesmo pecado. É impossível nós dedicarmos na palavra e continuar a mesma pessoa. Quando nós voltamos para esta palavra, a nossa vida começa a ser mudada. Começa a acontecer diferença em nossas vidas. Oh, glória a Deus! Eu conheço testemunho de marginais que estava atrás das grades e que o irmão foi fazer visita na penitenciária, não pregou, só entregou um folheto com um versículo bíblico. E quando ele pegou aquele versículo e leu, a palavra entrou no coração dele, se converteu, se transformou, foi liberto da prisão. Hoje é pregador do Evangelho, hoje é pastor, porque é uma palavra viva e poderosa. Terceiro lugar, Deus nos deu a palavra para operar em nós a salvação. A palavra de Deus é o único instrumento pelo meio do qual pode operar em nós a salvação. Hoje temos igrejas que são clubes de entretenimento. E inclusive, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro deixar de ser pastor, mais do que fazer certas coisas que sei. Porque se eu fazer certas coisas que sei, eu encho essa casa aqui rapidinho. 30 dias, eu encho isso aqui. Eu encho isso aqui. É só abandonar a Bíblia e começar com o modismo. É facinho. Você quer ver se eu começar a trazer uma revelação sem pé, sem cabeça aqui? Porque o povo gosta do negócio, Deus está me mostrando isso, eu estou vendo aquilo, e assim diz isso, assim diz aquilo. O povo gosta disso demais. Eu aprendi com um colega e peguei para mim. Eu não sou daquele que diz assim diz o Senhor. Eu sou daquele que diz, está escrito. Está escrito. Porque se está escrito, Deus tem compromisso. Então, em terceiro lugar, a palavra foi nos dada para operar em nós salvação. Tem um versículo pesado demais, de uma forma de olhar. Tiago 1,21. Olha o que Tiago está dizendo. Pelo que deixando toda impureza, ou toda maldade, toda malícia, recebeis a palavra de Deus. Numa tradução fala implantada, noutra tradução fala enxertada em vós, que é poderosa para salvar vossas almas. Sabia que tem muita gente no meio da igreja e que não vai ser salvo? Sabe por quê? A pessoa chega aqui, mas ele não recebe a palavra. Inclusive está cheio de gente na igreja assim, aquela palavra foi para o irmão Manuel, não foi para mim. Não, mas aquela palavra foi para a Erlane, não foi para mim. Aquela palavra foi... Não, senhor, a palavra vem para todos nós. É só a gente receber que há edificação. Se não conserta um erro porque já estamos bem, mas nos orienta a não cometer o erro. Ela sempre está surtindo efeito em nós. O que falta em nós é humildade, mansidão, para reconhecermos que somos pecadores, que somos miseráveis, que somos desgraçados e precisamos da graça de Deus, do seu favor em nossa vida, e que esta palavra precisa estar implantada em nós, enxertada em nós, isso é, ela tem que estar aqui, impregnada na nossa alma, para que ela possa germinar, para que ela possa produzir, e o principal fruto que ela produz é a salvação. É o principal fruto que a palavra produz.
Está cheio de casas abertas por aí, tem gente dizendo, eu estou lá, Deus me salva se Ele quiser, Ele quer salvar todo mundo. E outra coisa, se você está num lugar que o teu pastor, o teu líder diz para você, que ninguém tem certeza de salvação, sai desse lugar, vai para a igreja séria servir ao Senhor, porque todos os crentes enxertados pela palavra, têm convicção que estão salvos, têm convicção que vão morar no céu, porque essa garantia é dada pela santa e gloriosa palavra do Deus eterno. Enquantos aqui a palavra tem operado salvação essa noite, levante a mão comigo se você pode. Não é pecado levantar a mão, não. Segure a mão levantada se você pode. Receba um toque especial do Espírito Santo. Se você não recebe nada, não diga nada. Mas se a glória de Deus envolve a tua vida, e se a unção dele vem sobre você, adora, bendiz, glorifica, magnifica o nome dele. É hora de você receber poder de Deus. Fala outras línguas, porque o poder da palavra está aqui. Seja renovado essa noite e seja agradecido a Deus por ter esta palavra. Receba do poder e da graça dele em sua vida, mais, em nome de Jesus. Aleluia, 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 bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha qual a orientação de Deus através de Moisés para o povo de Israel. Deuteronômio 6, versículo 3, 4, 5 a seguir diz: esta palavra que hoje te ordeno é para você falar com o teu companheiro sentado, quando andar pelo caminho, é para você meditar com ele, meditar na cama, falar com os teus filhos ao redor da tua mesa, é para tu inculcar. A tradução fala inculcar. Eu ficava pensando, o que é inculcar? E o nordestino se dizer, né? Fulano está inculcado. Aí alguém explicou para mim mais ou menos assim, não sei se você já teve essa experiência. Para os irmãos que gostam de cantar, tem um hino que te chama a atenção, e você aprende um pedaço daquele hino, e você levanta de manhã, você canta aquele pedaço. Quando dá lá para umas 8, 10 horas da manhã, você já cantou aquele pedaço 1000 vezes, e você fala, não vou cantar de novo não, já chega, daqui a pouco você está cantando o hino de novo. Você inculcou. Aleluia. É assim, a Bíblia tem que ser assim. O crente tem que levantar de manhã com Bíblia, anoitecer com Bíblia, acordar com Bíblia, adormecer com a Bíblia. A palavra de Deus é essencial para as nossas vidas, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Eu lhe convido a estar em pé. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O meu desejo essa noite é que esta palavra opere com poder na tua vida, no teu coração. O meu desejo é que nesta noite, esta palavra chegue até você com poder. O 559, vamos cantar todo mundo junto, mesmo sem um playback, vamos lá? O 559, oh glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Ajuda aí, que eu não sou muito bom para cantar, se vocês ajudarem, nós conseguem. Aleluia. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És a velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para a senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda, fala desta salvação. Além do véu
estás livre do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És do dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus revelaste a nós a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. Aleluia! Oh, glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por esse livro sagrado? Quem pode? Quem pode? Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Mil glórias ao nome soberano de Cristo Jesus. Deus eterno, Pai celestial, eu estou orando neste momento, Senhor. A Tua palavra mais uma vez foi pregada através de louvores, lida e também proclamada aqui nessa noite. Somos agradecidos ao Senhor por esse dia tão importante em nossas vidas. Deus eterno, que a Tua graça chegue à vida de cada um dos Teus filhos que estão presentes. Que a mão do Senhor continue estendida abençoando o Teu povo. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que sejam abençoados pelo Senhor e sejam vivificados pela Tua palavra. Pai, nós ministramos em nome de Jesus. Amém.